Vamos voltar a falar da petição inicial. E hoje é para tratar da qualificação das partes. Na última aula nós vimos como faz o endereçamento. Nós temos que observar sempre o artigo 651, bem como verificar o local da prestação de serviço, o local da contratação. E aprendemos também que nós não vamos utilizar excelentíssimo senhor juiz. Hoje nós vamos utilizar douto juízo ou juízo, conforme a mudança na CLT no artigo 840. Então observem aqui. No material eu disponibilizei para vocês as estruturas da reclamação trabalhista, bem como da contestação, dos recursos. Você vai ter lá e você precisa memorizar alguns pontos aí para se dar bem na hora da prova. Lembre-se, quando você estiver fazendo as peças para encaminhar, você deve fazer as peças com esse modelo do seu lado. Você vai utilizar sempre esse modelo até que você memorizar. À medida que você for repetindo, você vai memorizar determinados pontos e eu vou chamando a atenção do que deve ficar, deve forçar mais a memorização. Então olha aqui, nós temos que o endereçamento. Hoje é douto juízo porque o artigo 840, com a reforma trabalhista, trouxe que a petição, a reclamação trabalhista será endereçada ao juízo e não mais ao juiz. Nós vimos que há reticências, ou você pode utilizar também X, 3x, conforme está no edital da OAB, nada de fazer traços, porque o edital fala, quando não tiver informações, você vai utilizar reticência 3x. E aí nós temos douto juízo ou MM juízo da vara do trabalho e tal. Você pode colocar logo depois do endereçamento, entre parênteses, 10 linhas. Mas não precisa soltar linhas, porque se você ficar soltando muita linha, você pode perder espaço para terminar a sua peça. E eu não tenho noção como que será a sua letra, nós não sabemos ainda qual que será o conteúdo, então é importante que você vá tomando essas cautelas. E aí vem o que é qualificação das partes. Nós temos o nome do reclamante. Você só irá colocar as informações trazidas no problema. Informações que não constem do problema, você não consta. Então, se você tiver informações, você coloca qualificação e endereço completos, caso você não tenha dados fornecidos. Mas e se você tiver? Aqui, por exemplo, na petição de 2017, eles deram o nome da reclamante, então Marina Ribeiro, brasileira, casada, desempregada, filha de Laura Santos, portadora da identidade 855, você não vai acrescentar mais nenhum dado, é isso que você vai colocar. CPF 909, você não tem que completar, você vai colocar isso, CPF 909. Ah, professor, mas são 11 números. Não interessa, você vai colocar o que foi fornecido no problema. Residente domiciliada na rua Coronel Saturno, casa 28, São Paulo, CEP 4444. Pronto, aqui nós temos a qualificação. Então você coloca toda essa qualificação e você não pode esquecer do advogado. Vem respeitosamente perante este juízo, por intermédio de seu advogado adiante assinado, coloca procuração anexa, para dar conhecimento ao examinador que você tem conhecimento que tem que ter a procuração, com escritório profissional no endereço completo. Se não fornecer o endereço, você coloca o endereço completo. Se eles fornecerem qual que é o endereço do advogado, você vai ter que completar com o endereço do advogado. Endereço eletrônico, onde recebe intimações e notificações com base no artigo 840 da CLT, combinado com o artigo 319 do CPC propor. Bom, esse artigo 319 que eu coloquei aqui, você não precisa colocar na sua petição. Eu só coloquei para você ter um parâmetro do que nós temos no artigo 319. Vamos verificar o que nós encontramos no artigo 319? No artigo 319 nós temos que a petição inicial indicará o juízo a que é dirigida. Isso também foi uma mudança no CPC, o CLT copiou também esse termo. Você vai colocar os nomes, prenome, estado civil, existência de união estável ou não, profissão, número de inscrição no CNPJ ou no CPF, né? Ou no CNPJ, endereço eletrônico, domicílio e a residência do autor e do réu. Então isso aqui nós temos a qualificação. Aqui na petição inicial, no artigo 319, nós temos uma cola. O artigo 840 não é tão completo. Vamos olhar o artigo 840 da CLT. A reclamação poderá ser escrita ou verbal.
Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, observe que agora não é mais juiz, foi revogado pela reforma trabalhista, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos que resultam do litígio, o pedido que deverá ser certo e determinado com a indicação de seu valor. Então nós temos aqui que não é tão completo quanto no CPC. Por isso que eu coloco o CPC como base para que você possa, se esquecer algum detalhe, você colocar na sua petição. Vamos retornar então na estrutura. Você não pode esquecer então do artigo 840 da CLT para reclamação trabalhista, ou seja, para a petição inicial, o artigo 319 e é propor. Reclamação trabalhista você vai propor. Se for uma contestação, você vai oferecer. Se for recurso, você vai interpor. Memorizou? Então vamos lá. Vou colocar aqui no cantinho para você. Petição inicial, você vai propor. Contestação, você vai oferecer. Recurso, você vai interpor. Petição inicial, propor, contestação, oferecer, recurso, interpor. Essas são as palavras-chave dessa parte final da qualificação aqui. E como é uma reclamação trabalhista, você vai propor o quê? Reclamação trabalhista pelo rito. E aí você tem que lembrar. Existem 3 ritos processuais na Justiça do Trabalho. Você tem o rito sumário, sumaríssimo e o rito ordinário. Olha, aqui inverte, alguns alunos confundem porque acreditam que o sumaríssimo seria menor. Mas não, vamos pela palavra. Sumário é menor que sumaríssimo. Então, no sumário, é até 2 salários mínimos. Sumaríssimo, entre 2 salários mínimos até 40 salários mínimos. E se a ação for mais de 40 salários mínimos, nós vamos para o rito ordinário. Uma observação do rito sumário é que não cabe, em tese, recurso, salvo se houver violação da Constituição Federal. Aí sim cabe recurso. Vale a pena depois você fazer uma conferência nesses artigos e parágrafos da Lei 5584/70. Quando eu pedi para você fazer a conferência nesses artigos, é muito importante que você pegue o seu vade-mecum e comece a utilizá-lo. Comece a localizar as leis. Comece a observar o índice remissivo. A sua aprovação depende do seu conhecimento do índice remissivo. Porque se você não localizar, fica um pouquinho mais apertado. Não que fique impossível você responder. Você consegue responder a prova também sem achar os artigos. Mas é muito importante cada ponto que você conseguir. Por isso, quando eu falar em artigos, você vai lá no seu vade-mecum e vai verificar isso aí onde está. Ok? Vamos criar esse hábito. Você precisa estudar com seu vade-mecum do lado. E aí você vai escolher um dos 2 que eu orientei para você nas outras videoaulas. Ou a CLT da LTR, ou a CLT da JustPodium, do professor Renato Saraiva, da Ariana Linhares, Rafael Tonassi. Então você utilizaria um desses vade-mecums. Mas é importante que você tenha. Não tem como. Professor, eu posso ir com aquele vade-mecum da Saraiva, que tem todas as CPC, CLT? Não. Não pode. Por que não pode? Porque você tem que ir com um vade-mecum específico de direito do trabalho. Se você estivesse fazendo da área civil, eu ia falar para você ir com da área civil, um de penal, da área penal, mas nós estamos fazendo trabalho. Essas aulas são para a segunda fase de direito do trabalho. Então você tem que utilizar um vade-mecum próprio, específico, para que você possa localizar tudo na sua prova. Beleza? Então nós temos aí o rito, você vai... Como é que eu vou identificar? Bom, se a prova não falar nada, não te der um parâmetro de que estamos tratando de procedimento sumaríssimo, geralmente é o procedimento no rito ordinário que é aplicado. Beleza? Então fizemos aqui a qualificação, escolhemos o rito, e aí nós vamos também colocar em face de quem? Em face da reclamada. E aí eu vou colocar os dados que eu tiver também na reclamada, a qualificação e endereço completos, pelas razões de fato e de direito a seguir. Beleza? Terminamos essa parte aí? Então já sabemos o endereçamento, nós vamos observar a regra geral local da prestação de serviço, vimos a qualificação da reclamação trabalhista, é o artigo 840 e o artigo 319 para ter um parâmetro para poder responder. Um abraço e até a próxima, que nós voltamos com as preliminares na reclamação trabalhista. Um grande abraço.